Derrota para o Volta Redonda e a gente traz os números do Vasco nos 2 jogos com o time titular no Campeonato Carioca, comparando ali com a partida de ontem com o jogo diante da Portuguesa. A posse de bola ontem foi maior, 59 contra 44, o aproveitamento das finalizações 40 contra 46,1, cruzamentos errados 35 a 15 e chutes certos sofridos 5 contra 2. Mostra bem, né, Breiler? Os números também traduzem um pouquinho desse resultado de ontem do Vasco, que a gente traz aí, ó, com 50% de aproveitamento com o time principal. Tem também 2 vitórias com o time principal e a gente contando também com aqueles jogos na Flórida e 2 derrotas com esse time principal. Então, Glaucia, a gente, o mesmo critério que a gente utiliza para o Flamengo, avaliar a derrota na Supercopa como início de temporada, a gente usa para o Vasco apenas o 4º jogo com o time principal, 2 ainda amistosos, 2º jogo no Campeonato Carioca, mas ainda assim, ponderando isso tudo, é um cartão de visitas preocupante. Preocupante pela pobreza do jogo ofensivo do Vasco. E há uma mudança de ideia em andamento. Isso também é preciso dar o crédito ao Barbieri, ainda precisa de mais tempo para assentar, mas o Vasco apresentou muito pouco onde deveria apresentar algo diferente do ano passado, e não bem entrosado, a coisa andando, os jogadores se comportando de uma maneira quase automática. Isso aí vai levar tempo, mas algo diferente. E contra o Volta Redonda, o Barbieri reclama da arbitragem, o Yuri, lateral direito do Volta Redonda, poderia ter sido expulso de fato, segundo cartão amarelo, mas ainda assim o que pesou mais foi a falta de repertório ofensivo do Vasco. Quando o Vasco esteve atrás no placar, a única jogada que teve foi lançar a bola na área. E lançar mesmo, balão, chuveirinho. E não havia um jogo elaborado por ali, não havia variação. A única coisa diferente que fez foi o chute de longe do Peck, que acabou saindo gol. Mas tirando isso, até a atuação do Pedro Raul, quando a gente vai avaliar, não é só por ter perdido o pênalti, mas recebeu poucas bolas, participou pouco do jogo. E isso tem a ver com o funcionamento da equipe. E é preocupante porque o Vasco ainda demonstra problemas de elenco. Há muitas carências, precisa contratar mais. Essa é uma necessidade que a 777 já deve ter identificado, já fala também em uma segunda leva de contratações para abril, mas ainda assim, pensando para o Campeonato Carioca, é pouco o que o Vasco apresentou diante de um adversário que, por mais que seja um dos melhores, o melhor até agora, fora os 4 grandes, é de se pensar, principalmente por se tratar de um torcedor do Vasco que está muito machucado com as temporadas anteriores, e esse Vasco lembrou os piores momentos de 2021 e de 2022. Mari, vamos ouvir o Barbieri antes de você falar? Vamos ver o que disse o treinador do Vasco depois dessa partida. A partir do momento que ela coloca um árbitro inexperiente e que poderia ter mudado a história do jogo, se ele dá o 2º cartão e aplica o vermelho, não estou atribuindo o resultado a isso, porque a gente poderia até perder o jogo mesmo com a mais, ou poderia ter perdido o jogo da maneira que perdeu. Agora, por que as equipes não têm direito de escolher quem joga e a FERJ tem o direito de escolher um árbitro que não é o titular dela? Quantos jogos tem que isso acontecer? Porque esse cidadão que apitou hoje estava nervoso, inverteu, teve um critério confuso, ele só tem 3 jogos de Série A do Carioca. Então, qual que é o critério? Eu acho que a questão do investimento ela é importante ser ressaltada, vocês têm feito isso sempre, mas é preciso contextualizar essa questão. É muito difícil ou quase impossível você formar uma equipe campeã sem dinheiro. Mas só dinheiro também não forma equipe campeã. É preciso tempo, é preciso trabalho, é preciso ajustar, porque muitas vezes você tem que refazer o planejamento. Esse é um ponto muito importante, né? Porque é um começo de trabalho, vem a SAF no ano passado, aí esse ano traz treinador, traz jogador, como o Breiler falou, já há uma possibilidade de mais gente. A gente está contando que esse seja o time principal do Vasco hoje, né? Nós trouxemos os números falando com o seu time principal, imaginando que isso é o que o Barbieri tem de equipe principal no momento, né, Mari? Mas é um processo muito complicado, né? Já cheio de expectativa. Por mais que haja qualidade desses jogadores, enfim, seja o Campeonato Carioca, espera-se que o Vasco tenha uma qualidade superior por ter esses nomes, mas vai ter. Quando você monta um elenco, você até gera uma competitividade entre os atletas, que isso pode soar legal, que isso pode fazer bem. Agora, quando você monta um time, praticamente, que o Vasco, ele praticamente monta um time, né? Ele contrata
em teoria, o seu titular da lateral direita, da zaga, da lateral esquerda, do ataque, e aí fica uma coisa, assim, bem enxuta. É muito interessante o que o Barbieri fala, porque, assim, ele fala que, né, praticamente em um determinado momento você pode ter que recalcular a rota. Claro. E foi mais ou menos o que o Botafogo fez no ano passado. O Botafogo, ele foi ajustando conforme as coisas foram acontecendo e aproveitou melhor ainda a janela de meio do ano. Agora, gera uma expectativa no torcedor, assim, o Barbieri é muito feliz quando ele, né, ele coloca um pouquinho de panos quentes ali na expectativa, ele é muito sincero, mas é isso, eu acho que nesse começo de temporada, o Vasco ele já mostra alguns elementos que pode ser preocupante, que é o próprio caso do Pedro Raul, porque ele contrata, bom, né, praticamente junto com o Cano, o principal artilheiro do Brasil na temporada passada. Isso gera mais ainda uma expectativa no torcedor e até de cobrança no próprio clube. Ele traz um treinador que faz muito bem essa gestão de elenco, esse início de trabalho, então ele já começa a montar o elenco meio que com a cara dele, do jeito que ele gosta de trabalhar, só que aí você praticamente esquece do principal motor da equipe. Ou seja, quem que vai abastecer a principal contratação do seu clube? Isso é um problema que o Vasco vai ter que resolver em breve. E esse trabalho, né, você falou do Barbieri, o último trabalho dele, quando apresentou resultados, foi depois de um tempo, né, dele conseguir montar essa equipe, conseguir, enfim, gerenciar tudo isso. E falando em montagem de equipe, a gente traz os números aí de um zagueiro que está negociando com o Vasco. Manuel Capasso, a gente traz os números dele no Campeonato Argentino pelo Tucumã, são 28 jogos, 5.1 duelos vencidos por jogo, 1.6 desarmes por jogo, 4.4 rebatidas por jogo, interceptações por jogo, 1.6. Negociações, então, em andamento, pode ser um novo nome para esse Vasco. E esse é um nome mais realista, por exemplo, que o Papu Gomes, né? E mais identificado com o perfil que a 777 tem mirado no mercado. Um jogador de composição de elenco, um jogador que, num setor que é muito necessário para o Vasco ainda. Há hoje um titular, que é o Léo, que se adapta bem, principalmente quando tem a bola no pé, para armar o jogo ali. Mas o Robson ainda é uma interrogação, o começo não é bom. E não é bom como não vinha sendo a sequência dele em outros clubes. Sim. Atlético Paranaense, no Corinthians, sobretudo. Então, já fica com essa reticência e também pelo fato de os reservas serem jogadores que o Vasco experimentou muitas vezes, inclusive no ano passado, e não conseguiram uma regularidade. O Miranda é uma das apostas, mas ficou mais de um ano parado. O Anderson Conceição seria hoje, para mim, um reserva do Léo para jogar do lado esquerdo. Então, precisa, de fato, reforçar a zaga e precisa encaixar também. Há um problema de marcação no meio-campo. O Zé Gabriel tem sido o volante de marcação ali e ele tem características de marcador. E não está funcionando ainda assim essa dinâmica com o Jair. Quando entrar o Di Luca, que é um volante que chegou para ser o titular e tem características que o Barbieri aprecia mais, mas é um volante de saída, um volante que não tem uma característica de marcação. Como vai ficar essa recomposição do Vasco? Então, precisa reforçar o setor defensivo, assim como precisa reforçar o elenco como um todo. No caso de outros clubes, dá para ter uma margem ali, vamos avaliar e depois a gente vê como fica. O Vasco não, ele já sabe, já tem a certeza que precisa contratar. Está montando um elenco para tentar permanecer na Série A no Campeonato Brasileiro. Hoje, esse elenco, se começasse hoje o Campeonato Brasileiro, já entraria correndo sérios riscos de